Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Dessa vez um novo quadro onde a gente vai estar explicando uma coisa um pouco diferente do que eu tenho mostrado aqui nesses vídeos que eu tenho feito nesse meu canal pessoal. Bom, muitos de vocês sabem que eu fui aprovado no curso de Medicina na UFCG esse ano, 2020. Eu fiquei tentando fazer alguns vídeos explicando um pouco sobre isso, porque eu sempre quis e sempre fui estimulado por meus amigos a passar um pouco das minhas experiências para outras pessoas que querem embarcar nesse curso, no curso da medicina, que querem fazer o Enem. Foi pelo Enem que eu passei, mas como já está bem perto do Enem, acredito que a pessoa que queira ver um vídeo sobre Enem, sobre vestibular, não quer saber muito sobre a trajetória, não quer saber muito sobre a aprovação. Isso a gente deixa para outro momento, quando for início de ano, enfim. Agora é importante as pessoas se concentrarem nessa reta final próximo ao Enem 2021, que está às portas praticamente um mês, e é justamente sobre isso que nesse primeiro episódio dessa série que eu estou lançando agora, que eu vou dar o nome de Do Enem à Medicina, nós vamos analisar algumas coisas que eu fiz que deram errado quando eu não passei e que eu fiz e que deram certo quando eu passei. Bom pessoal, então estamos aqui na reta final, faltando um mês para o Enem, é um mês determinante, é um mês vital para qualquer pessoa que queira passar em algum curso, principalmente no curso de medicina, que é um curso altamente concorrido, e no Enem, e ampla concorrência, que era o meu caso, ainda mais. Então pessoal, eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui que não deram errado que eu fiz e que deram certo que eu fiz, tendo em vista que eu passei 3 anos tentando no cursinho para medicina, passei agora, graças a Deus, em 2020, né, 2019, 2020. E aí eu quero mostrar para vocês isso aqui, certo? Eu sei que cada um tem sua estratégia, cada um tem suas rotinas, cada um, eu quero mostrar para aquela pessoa que está se perguntando, poxa, como é que eu devo me portar falando um mês para o Enem, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, certo? Então, se você tem sua estratégia, você está firme nela, a primeira dica que eu dou para você que você deve seguir, siga a sua estratégia, siga o seu plano, siga a sua... Se você está firme nisso aí, siga nesse barco, porque se você for alterar agora, falando um mês, talvez isso dê errado. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar, que eu queria dizer para você que eu fiz e que deu errado e que destrói totalmente a rotina do Enem e o preparativo, é querer terminar todo o conteúdo do Enem. Bom, no último mês, muitas pessoas ainda não têm terminado o conteúdo, era o meu caso. Eu nunca conseguia terminar todo o conteúdo do Enem, todo o conteúdo programático do Enem, que basicamente é o conteúdo do ensino médio. Então, é muita coisa. Durante o ano todo a gente tem muito conteúdo, vê muita coisa, e quando chega perto do Enem a gente não tem terminado. E muitas pessoas, inclusive eu fiz isso nos outros anos, era querer terminar o conteúdo. Se você está nessa rotina de querer terminar todo esse conteúdo, talvez haja estratégias melhores para que você faça como eu fiz ano passado. Bom, a primeira coisa que eu fiz, e aí já é totalmente durante o ano, foi pegar o conteúdo e tirar alguns conteúdos que não são tão recorrentes no Enem. Selecionar. Eu sabia que eu não ia terminar. Se eu já via que eu não ia terminar os conteúdos, eu, eu selecionei alguns conteúdos. E eu recomendo você que não terminou o conteúdo, faça o seguinte: invista mais nesse conteúdo. Como ele está caindo no Enem, como assim? E aí vai uma dica que eu não usava, então é incrível que tantas pessoas que passam já usavam e eu negligenciava isso. Conheça a prova do Enem. Então, primeira coisa que eu digo a você, não fazer. Não fique só focado nesse mês em querer terminar todo o conteúdo. Não faça isso. Tenha agora a estratégia de olhar para esse conteúdo que falta e ver como é que cai no Enem. Então, pega um conteúdo e veja, poxa, está caindo como no Enem. Como é a melhor forma de fazer? Primeira dica de que eu aconselho você a fazer nesse mês do Enem. Conheça a prova que você vai realizar em janeiro de 2021. Se você não conhecer essa prova, todo estudo que você tem feito vai ser praticamente vão, porque a prova do Enem é uma prova que ela não pode ser surpresa para aquele que quer um bom resultado. Isso por quê? Porque o psicológico da pessoa mexe muito na hora da prova do Enem. Então, mesmo que a gente faça muitos simulados, muitas provas, nenhuma é semelhante à prova do Enem. Então, a melhor forma de simular o Enem é pelo próprio Enem, certo? Então, faça isso, pega a prova do Enem, principalmente as de 2015 para cá, você tem uma gama de provas, você tem a primeira aplicação, segunda, algumas tem terceira aplicação, e aí então você faça isso. Então você pega a prova do Enem e vá olhando como é que aquele assunto está caindo, como é que está caindo no assunto de probabilidade, como é que está caindo no assunto de ecologia, como está caindo no assunto de biomas. Mediante isso você vai fazer as suas classificações de questões, como é que está caindo. Não precisa você voltar ao assunto, fazer teoria, e se você vê que está com dificuldade naquele assunto, vá para as questões e faça questões daquele assunto,
certo? Então você pode encontrar questões, banco de questões na internet, tem muitos sites aí que você pode encontrar. Existem os módulos do Bernoulli, que são perfeitos para fazer questão, atividade, mas não fique preso à teoria. Eu fiz isso e me dei mal. Eu lembro de vezes que eu ia dormir tarde da noite, faltando semanas para o Enem, pouquíssimas semanas, 2 semanas querendo terminar o conteúdo, e quando eu vi isso não servia praticamente nada, porque uma vez que eu não conhecia o conteúdo, fazia tudo rápido, não está mais em tempo, certo? Não está mais em tempo. A melhor forma de você conhecer um conteúdo é como ele tem o Enem cobrado ele. Muito bem, faça muitas questões para o Enem, não negligencie. Uma coisa que eu fazia muito era que, ao mesmo tempo que eu focava muito na teoria, eu relaxava muito nas questões. Isso é uma coisa que você não deve fazer. Pelo contrário, fortifique-se nas questões, e mais do que isso, perceba mais uma vez como é que está caindo isso na prova do Enem, como é que essas questões estão caindo, como é que ele está desenvolvendo aquele tipo de assunto, por que linhas ele está querendo levar você a pensar. Isso na parte de humanas, na parte de natureza, na parte principalmente de matemática. Então preste muita atenção como é que está ocorrendo. Perceba que a melhor forma de você estudar para a reta final do Enem, tudo que eu vou falar vai ser girado em torno do conhecimento da prova. Eu não sei quantos de vocês têm, mas a coisa que eu tinha muito era trauma da prova. Então eu ficava esperando uma prova do Enem diferente, só que eu percebi que a prova do Enem, ela tem um padrão de questões, tem um padrão porque é uma banca que elabora ela. Então, por mais que você não tenha o conteúdo exato do que vai cair na prova do Enem, você tem mais ou menos o estilo de questões que os elaboradores utilizam na prova do Enem. Características que muitas vezes os simulados não conseguem, grande parte das vezes eles não conseguem reproduzir. Então você precisa da prova do Enem. Você pode encontrar isso no site do INEP. É claro que não vai cair a mesma prova, nem vai cair as mesmas questões. É um processo muito mais introspectivo. Você vai ver como é que está caindo o padrão do que caiu em 2017, que caiu em 2018, que caiu em 2019, nas segundas aplicações, e você vai ver como esse estilo de questão está caindo por assunto. Outra coisa que eu não fazia era descansar. É um momento muito importante para você descansar. Esse período de final de reta pro Enem, está todo mundo cansado, o psicológico está abalado. É normal isso, todos estão assim, eu estava assim. Agora, o que você não pode negligenciar é um descanso no final de semana. Eu descansei. Nos outros anos eu não descansava. Eu achava que quanto mais eu tivesse profundo no conteúdo, estudando aquilo, mais seria melhor para mim. Eu percebi que não foi bem assim. Percebi que não foi como eu imaginava. Então, pessoal, tenta descansar alguns dias, em algum momento. Final de semana é perfeito, não esquece disso. Tá? Não é o fim da vida, não é o fim do mundo, certo? Descanse, dê esse descanso para o seu cérebro, para o seu corpo, porque ele precisa, não é nem que merece, precisa. Agora, o que eu fiz e deu certo? O que eu fiz e deu certo? Muitas coisas que eu fiz não deu certo. Eu quis terminar todo o conteúdo, não deu certo. Eu fiz muitas questões, exageradamente questões, sem analisar elas, como eu disse a vocês. Tem que analisar por quê, como é que tá caindo o padrão. Fazer questão tudo doida, adoidado. Tem questões que eu nem te dou nem cobrar. Por exemplo, uma questão de matemática, de expressão numérica direta. Ele não vai cobrar isso, ele quer muito mais a sua interpretação de acordo com o texto, pegando os dados do texto e aplicando na questão. Então, cuidado com isso também. Selecione questões. Veja como está caindo no Enem. Tudo parte disso. Eu não fazia simulado. Faça principalmente o simulado do Enem, como tem agora umas 6 semanas para o Enem, umas 5 semanas. Pega os do Enem, principalmente 2015 para frente. Pegue eles, comece a estudar a prova. Faça a prova no tempo certo e depois estude ela. O que você errou, como você fez, o que fazer para não errar aquele erro. Tudo isso você deve fazer. E não descansei. Isso é o que você precisa fazer. Descanse também, certo? Descanse também. Grandes pessoas ou grandes alunos que passaram no curso de medicina na Federal eram pessoas que descansavam no final de semana. Eram pessoas que davam o seu duro durante a semana, mas também tinha um período de descanso, um período de lazer. Não esqueça disso. Agora, o que eu fiz e deu certo? Vamos lá. Consegui terminar o conteúdo. Como eu falei para vocês, eu selecionei o conteúdo, certo? Não é que eu fiz todo o conteúdo, eu selecionei o conteúdo. Ainda mais, se você não conseguiu terminar esse conteúdo ainda, é como eu digo a você, não fique focado na teoria. Corra para o Enem, faça o simulado do Enem, e aí você vai tentar encontrar como é que está caindo esse conteúdo no Enem. Como é que botânica está caindo no Enem, como é que genética está caindo no Enem. Você verá que sairá muito mais fluido para você, certo? Então, se você tiver nas questões e está vendo que está errando muito, aí sim você dá um tempinho, 1 hora, 2 horas para a teoria daquele assunto específico, beleza? Segunda coisa que deu certo, vamos lá. Primeira coisa que deu certo. Pessoal, primeira coisa que deu certo quando eu fiz a prova do Enem, me marcou demais e que eu queria dizer para vocês que é muito bom você fazer. Não se preocupe se não tiver terminado o conteúdo. Tudo bem, não fique correndo atrás
de terminar o conteúdo. Dê prioridades agora para as coisas mais importantes. Faça questões voltadas para o Enem, faça as questões do Enem, analise a prova do Enem e veja como está caindo. Se a dúvida persistir ele naquele assunto, corre, vai ver um vídeo aula rapidinho, veja o que está errando, anota a informação que você estava errando, que você aprendeu, e isso é muito importante. Segundo ponto, estuda a revisão antes do próprio simulado. Veja como é que está caindo o padrão do Enem. Revise de acordo com o simulado. Errei questão 180. Que conteúdo era aquele? Por que eu errei aquela questão? É porque eu não sabia do conteúdo? Que conteúdo é aquele? Perceba, a coisa é muito mais focada no próprio simulado, no próprio Enem, na própria prova. Mais do que ao conteúdo em si, você está tendo conhecimento da prova e tendo um contato maior com a prova. Terceiro ponto, eu descansei. Eu disse a vocês, é importante, então vá para a igreja, vá ficar com sua família um tempo, vá se divertir, vá para uma hora de lazer, vá para um parque, vá na praia um final de semana, não alope, tá? Não é para ficar uma semana toda sem estudar, não. Mas dê um descansozinho, dê um descanso, vá no shopping, sei lá. Faça aí alguma coisa que... Assista um episódio de uma série, não maratone. Mas foque ao mesmo tempo. O seu desafio é esse, não perder o foco. Você não pode perder o foco e ao mesmo tempo você também não pode deixar que esse foco estrague a sua rotina, certo? A ponto de você ficar exaurido na prova do Enem. E isso não pode acontecer, você chegar lá debilitado, enfraquecido. Faça tudo para tentar conciliar essas duas coisas. É não perder o ritmo. Não perder o ritmo, pessoal. Você precisa ter um equilíbrio entre o descanso e não perder o foco. Os dois extremos que as pessoas caem muito é esse. Muitas pessoas elas acabam perdendo o foco, outras acabam descansando demais. É a mesma coisa, né? Perder o foco ou ficar muito tempo no conteúdo. Relaxar ou contrair. E não faça as duas coisas. Nenhuma, nem outra. Tente encontrar um equilíbrio. Foque bastante e descanse um pouquinho. Foque bastante e descanse um pouco. O grande diferencial nessa reta final é justamente isso. Nem você pegar demais o conteúdo para si, nem você abandonar ele. A melhor estratégia que eu encontrei para fazer essas duas coisas junto é estudar a prova do Enem. É estudar essa prova, fazer ela no horário. Faça ela segunda, faça o primeiro dia, terça, o segundo dia. A quarta-feira eu paro de fazer simulado e vou analisar o que eu estou acertando e errando. Depois, quinta-feira, primeiro sábado, depois no outro sábado simulando o horário. Tente fazer isso. É claro que, como eu disse a vocês, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua estratégia, cada pessoa tem a sua forma de estudar. Esse vídeo aqui é mais direcionado para aquela pessoa que queria um conselho de alguém que já passou pelo processo, que errou e agora está mostrando o que deu certo. O que deu certo para mim no final do Enem foi isso. 3 pontos eu queria que ficasse para você nesse ponto. Faça simulado, estude o simulado, descanse e o quarto ponto, não perca o foco. Tente fazer esses 4. Não recomendo ficar preso à teoria. Não recomendo fazer questões adoidado, sem um propósito. Sabe por que está fazendo aquela questão, qual o motivo dela, qual a mente do elaborador. E não recomendo abandonar o conteúdo, nem recomendo intensificar o conteúdo. Não intensifique a sua rotina de estudo para que você não chegue do dia do Enem exaurido, morto, capengando, porque isso pode destruir a sua prova. Tente encontrar um equilíbrio aí na sua rotina, claro, entre um descanso e o foco, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Esse é o primeiro episódio dessa série do Enem rumo à medicina. E agora é a sua vez. Eu queria que você me auxiliasse, você que está passando pelo processo, você que vai entrar no processo de medicina, você que vai entrar nessa jornada agora. Eu quero pedir a você ajuda para outros temas. O que é que você queria ouvir de uma pessoa que passou 3 anos no cursinho, que passou em medicina? E eu ainda vou contar como é que foi minha nota, não vou contar nesse vídeo, ainda vou contar como foi minha trajetória, mas deixa isso lá para quem vai fazer o próximo Enem, você que está na reta final do Enem. Foque agora na sua prova, foque agora no seu momento, faça desse mês de dezembro um mês em que você possa usufruir o máximo dele. Então deixa aqui algum tema que você queria ouvir, deixa um tema aqui, um tema que você queria que alguém com você, que lutou, que batalhou muito e que graças a Deus passou, queria falar para você. Então bota aqui embaixo, certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Esse aqui é mais um vídeo desse canal pessoal, mais uma série. Eu espero que tenha ficado bom, espero que tenha ajudado e até a próxima. Sim, também compartilhe com outras pessoas que estão passando por isso. É um vídeo muito caseiro, muito simples, apenas com alguns cortes para mostrar apenas como foi o que eu fiz. Isso não é regra, isso não é nenhum tipo de lei, não quer dizer que todo mundo tem que seguir o que eu estou falando, mas é uma coisa que deu certo para mim, que deu certo para muitas pessoas com quem eu conversei, que eu me espelhei para tentar passar. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima
E o que precisar, coloca aqui nos comentários, beleza? Valeu. Sim, quanto à periodicidade desses vídeos, eu não sei como é que vai ser ainda, depende dos comentários de vocês. Se tiver um tema para comentar, para fazer assunto, fala aí. Eu não sei o que falar agora para a reta final. Basicamente, o que eu queria falar foi isso. O que eu fiz que deu errado, o que eu fiz que deu certo. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!